Graça e paz, meu povo. Boa noite a todos. Que bom, né, estarmos juntos aí mais um dia para a nossa leitura, para o nosso estudo de provérbios, o nosso projeto 31S, 31 dias de sabedoria com Salomão. Para mim está sendo uma bênção, tenho aprendido muito junto de vocês. Espero que vocês também tenham aprendido, estejam gostando, viu? Muito feliz por este projeto, né? Pena que daqui a pouquinho esse projeto acaba, né? Mas a gente vai começar com outros projetos, né? Se Deus quiser. Amém? Um abraço a todos que estão chegando, Flávio, Marina, a Gal já está por aqui também. Não queria contar, mas vou contar. Hoje é aniversário da minha gatinha, a Alba está por aqui também. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar de Provérbios capítulo 5, vai ser uma bênção. Hoje vai ser bênção, pequenininho, mas com bastante informação. Hoje, desculpa, vai ser um pouco mais rápido porque o capítulo 5, ele não fala muitas coisas, ele vai abordar um assunto só, né? E dentro desse assunto a gente vai falar algumas coisas interessantes dentro desse assunto, tá bom? Quero lembrar vocês que a nossa Escola Bíblica Dominical, ou o nosso Seminário Bíblico da EBD, vai começar dia 5 de fevereiro, né? Nós já estamos separando as matérias, serão 36 matérias esse ano, né? E nós teremos a novidade que teremos mais professores, né? Teremos outros professores para dar aula para nós aí, tá bom? Então, nosso projeto, nosso seminário bíblico da EBD começa dia 5 de fevereiro, todo mundo já sabe, lá na Rua Violeta, 735, na Esplanada, né? 9 horas da manhã. É rapidinho, é de 9 às 10, é bem rápido, tá bom? Então vale a pena você ir, dá tempo de você correr e ainda chegar em casa e fazer o almoço. Nós vamos começar no dia 5 de fevereiro, nós teremos aulas dia 5 de fevereiro, dia 12 de fevereiro, dia 19 de fevereiro. Serão 3 aulas no mês de fevereiro. Por que 3 aulas? Porque no último domingo a gente não tem. Porque no último domingo nós temos o Homens em Alta, né? Então, para não deixar juntar, misturar aquela coisa toda, a gente definiu então que no último domingo nós não teremos o nosso seminário bíblico da EBD, tá bom? Nós vamos começar no dia 5 de fevereiro falando das alianças, viu? Nós vamos dividir isso aí nesses 3 domingos, nós vamos falar das alianças de Deus, né? No primeiro domingo, que vai ser dia 5, a gente vai estar falando da aliança da redenção, da aliança das obras, aliança da graça e aliança edêmica, viu? Então não perca, vai ser muito bom o nosso seminário bíblico da EBD, tá? Vai ser bem bacana, você não pode perder, leve a sua família, é bem rapidinho, viu? Não demora, é 1 horinha só, de 9 às 10, é bem bacana, tá bom? Bom, deixa eu mandar abraços aqui, Pastora Glória tá aí, seja bem-vinda, graça e paz, dá um abraço no nosso pastor Roberto Moraes, que com certeza está assistindo a gente também, né? Deixa eu ver quem mais está por aqui, Alba já falei, o Rubão tá aí também, o Rubinho, show de bola, Marina também já falei, Flávio, graça e paz, boa noite Flávio, quem mais? Bom, o pessoal está chegando aos pouquinhos, chegando devagarzinho, né? Hoje nós tivemos na nossa igreja a Quinta Plena, que é uma bênção, você não pode perder, tá bom? Lá no Templo Sede, na Avenida Belém. Toda quinta-feira nós temos a Quinta Plena, é muito bom. Vai lá que você vai ser ricamente abençoado, tá bom? A Marília também chegou, graça e paz, Marília, seja bem-vinda. Então vamos ao que interessa, né? Vamos à leitura, deixa eu convidar a Gal aqui para ela ler para nós esse capítulo. Ok? Vamos ver se ela vai estar lá. Ok. Fátima também está por aí. Tia Fátima, seja bem-vinda, graça e paz. Cadê o tio Betinho? Está por aí também? Deixa eu ver se ele está por aqui. Não apareceu ainda não, hein? Dá uma cutucada nele aí, tio, para ele aparecer. Oi, meu bem. Bem,
E aí, pessoal, paz, Senhor. Boa noite. Está com a carinha alegre só porque é seu aniversário hoje? Com certeza. Mais uma oportunidade que Deus está me dando. Estou feliz demais. Amém. Muito bem. Então vamos lá, vamos começar a nossa leitura. Mas antes vamos fazer a nossa oração. Pai, nós te damos graças, ó Deus, por esse dia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos guardado. Deus, eu peço que o Senhor venha trazer sabedoria para todos aqueles que estão nos assistindo, todos aqueles que estão nos acompanhando. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa guardar cada família aqui representada, que o Senhor possa guardar a nossa pastora, o nosso pastor Roberto, que estão em viagem. Deus, em nome de Jesus, ser com eles. Pai, em nome de Jesus, eu peço pela vida de cada um que aqui está nessa noite. Deus, abra os nossos ouvidos, abra os nossos corações, para que possamos receber mais de Ti e assim podemos escalar mais um nível, Pai, em sabedoria, porque nós sabemos, ó Deus, que o que nós precisamos hoje, nesse mundo em que vivemos, é andar em sabedoria, é saber aquilo que fazemos, onde pisamos, o que falamos. Pai, em nome de Jesus, dê a nós uma noite de graça. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amor, já está no jeito aí? Tá no jeito? Otibal. Tá bom. Vamos lá? Então vai lá. Vamos ler Provérbios capítulo 5. Advertência contra a lascívia. Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência, inclina os ouvidos, para que conserves a discrição, e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvie das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia, e gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. E digas, como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as suas fontes e pelas praças os ribeiros de águas? Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa. Saciem-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Porque, filho meu, andaria cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido cambaleia. Amém.
Então, terminamos aí a leitura do capítulo 5. Esse capítulo que é pequenininho, né? Mas é um capítulo que tem muita coisa para a gente aprender nele aí, tá bom? A gente não vai estender muito nesse capítulo, porque o assunto principal desse capítulo é o adultério, né? Mas a gente vai tirar algumas coisas disso daí para a gente trabalhar, tá bom? Eu estou pegando algumas partes aqui que são interessantes dentro do original, no hebraico, para a gente dar uma estudada melhor, né? Então, a gente está com... Deixa eu mudar aqui. O hebraico, aí tá dando para ver, o hebraicozinho. A gente vai ler no hebraico aqui algumas coisas que são pertinentes e são interessantes para a gente estar fazendo, falando um pouquinho aí desse capítulo 5. Bom, você está com a sua Bíblia aí, vamos acompanhar junto comigo aqui, o seu caderninho, anota o seu caderninho. Mandem fotos aí para nós de você com o seu caderninho, as suas anotações, não é? Manda aí para nós. Pode entrar lá no grupo, você vai ver o meu WhatsApp pessoal lá. Manda para mim pelo meu WhatsApp pessoal, que a gente vai fazer uma montagem bacana e vai colocar lá no Instagram, né? Que é interessante o pessoal ver que está todo mundo estudando, todo mundo anotando, tá bom? Bom, Salomão está colocando aí o adultério em duas partes. Primeira parte, literal. É o adultério literal mesmo. Ele vai falar do adultério entre a esposa, né, infiel. E ele vai no sentido também que não é literal, que é o sentido do adultério ou diante da sabedoria, né? O adultério apresentado contra a sabedoria. Então a gente tem dois tipos de adultério, o literal e o não literal aí. Quais são os textos principais dentro desse provérbio? Esse provérbio tem três textos principais. É o 5:14, o 5:15 e o 5:19. A gente vai falar desses três textos aí, que são os textos-chave para esse capítulo, que é o capítulo 5, tá bom? A versão que eu vou ler, ela é um pouquinho mais direta. Ela vai trazer para nós algumas coisas assim mais direto, tá bom? Para a gente entender melhor, não é? Por que é que mudou a versão? Por que não deixaram desse jeito? Por que o original está diferente? Bom, isso é uma questão do copista. O copista que foi lá achou melhor usar essas palavras que a gente leu aí e as outras palavras que tem nas outras versões. Uma versão muito boa de você ter para você ler o Antigo Testamento, que ela é mais parecida com o original, isso falando só de Antigo Testamento, tá? É a King James. Se você tem a versão King James, ela é a mais próxima do original, do hebraico, do Antigo Testamento, tá bom? Mas e para o Novo Testamento, pastor? No Novo Testamento a gente tem a NVI e a NTLH, que são as versões mais próximas do grego, do original, tá bom? Não que as outras versões não sirvam, negativo, todas elas servem. O que eu faço? Eu tenho várias versões de Bíblia, várias versões. Então eu pego o texto que eu quero e eu leio todas as versões para me ver qual vai ficar melhor, qual vai se encaixar melhor naquilo que eu quero ensinar ou naquilo que eu quero pregar, ok? Como a gente está falando de Provérbios, que é um livro bem poético, entre aspas, a gente vai ver isso também mais para frente, eu gosto de usar a original mesmo, o hebraico mesmo, que é bem fiel, que é bem fiel não, é o original, né? Então, fica mais fácil o entendimento, tá bom? Então, vamos lá? Vamos começar aqui. Anotou aí os três versículos que são importantes, que são chave? 5:14, 5:15 e 5:19, tá bom? Vamos lá, então. Eu separei aqui um outro pedaço também que é bem interessante, desculpa, que é bem interessante para a gente trabalhar um pouquinho dentro dele, tá? Vamos lá no 5:5. Vamos ler para nós na sua versão, o 5:5, que eu vou ler no original aqui. Pode ler. Os seus pés descem à morte. Os seus passos conduzem-na ao inferno. Olha que interessante o original, o que ele fala. Vamos na parte B desse versículo. A parte B desse versículo fala o seguinte:
Acha a sua parte B aí, Gal. Lê para nós só a sua parte B, por favor. Os seus passos conduzem-na ao inferno. Os seus passos conduzem ao inferno, né? O original, ele abre um pouco mais. Ele fala o seguinte: a estrada em que ela anda é o caminho da morte. Olha que bacana. A estrada em que ela anda. Ou seja, a direção que ela tem tomado. Lembram que ontem nós falamos da questão dos pés, da questão do caminho que você pode escolher, não é? Tem dois caminhos para ela escolher. Ela escolhe a estrada errada, que é a estrada que leva ela para a morte, né? Aí a parte A que vem antes, que no original é o contrário, no original a parte B vem primeiro do que a parte A de vocês, da versão comum, né? Então tem uma troca. Então primeiro, na minha versão, que é a original, fala da parte B de vocês, né? A estrada em que ela anda é o caminho da morte. Ela está descendo para o mundo dos mortos. Viu como é que faz mais sentido? Olha que interessante. A parte B de vocês é a parte A do original. Então, o certo seria se ler da forma que eu vou ler para vocês agora. A estrada em que ela anda é o caminho da morte. Ela está descendo para o mundo dos mortos. O que está levando ela para o mundo dos mortos? A estrada a qual ela está andando, que é a estrada da morte, que é a estrada do adultério, né? Então essa mulher escolheu o caminho errado. Ela não foi sábia, ela não usou de sabedoria, né? Porque se ela estivesse usando de sabedoria, ela escolheria o caminho correto, o caminho certo. Então eu escolhi esse texto aí porque ele tem essa diferença das Bíblias convencionais que a gente está com ela hoje aí, que a gente tem, né? O original mostra para nós uma outra forma, né? A parte B de vocês é a parte A do original. E a parte A de vocês é a parte B do original. Ficou claro isso? Viu como tem um pouco mais de sentido do que se for ler da forma que vocês têm aí? Então, é um diferencial do original que abre um pouco mais a mente da gente, que abre um pouco mais a cabeça da gente aí, tá bom? Bom, vamos lá para o verso 14, né? O verso 14 tem duas palavrinhas interessantes que a gente vai falar um pouquinho delas aí, tá bom? Então vamos ler lá. A Galzinha sumiu. Amor, tá por aí? Não? Então deixa eu pegar a Bíblia comum aqui para a gente ler. Vou pegar aqui na Bíblia comum. Só um minutinho. Apareceu. Apareceu? Tá tudo bem? Nossa, ficou muito ruim sua internet. O que você arrumou? Não sei. Vou ter que orar, né? Porque tá difícil aqui. Nossa, ficou ruim. Mas vamos lá. Voltou. Deu aí? Ficou bom. Deu. Lê para nós aí o capítulo 5, verso 14, por favor. A gente ver, trabalhar nele. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Pode ler de novo, por favor. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Bacana. No original, fala o seguinte: caí em desgraça diante de todos. Olha como é que ficou mais amplo. Na versão da Gal está falando só da congregação e da assembleia, né? Aqui não. Aqui o original já fala em todos. Abre um leque, né? Mas antes desse texto, do 14, o 13, lê para nós o 13, Gal, ele é importante para ele fazer o link. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Olha que interessante. Por que ele caiu em desgraça diante de todos? Olha, a Marina está dizendo que na dela diz comunidade. Olha só, o da Gal fala de congregação, de assembleia, e o da Marina fala em comunidade, né? O original já fala diante de todos, já é um pouco mais amplo.
Mas por que que isso aconteceu? Né? Porque não deu ouvido aos mestres. Não deu ouvido ao sábio, vamos colocar assim. Né? Não deu ouvido à pessoa que tem sabedoria. Achou que podia andar dentro da sua própria sabedoria. E é aquilo que a gente falou, a sabedoria não vem de nós mesmos, mas vem do alto, vem de Deus. Né? Deus deu a sabedoria para Salomão, e Salomão resolveu colocar isso no papel, né, para nós. Eu não sei se vocês viram, hoje eu postei lá no nosso grupo a questão do Samuel, de Salomão ter falado para o povo, ter colocado para o povo. Né? Salomão colocou mais de 3.000 sabedorias para o povo. Aqui em Provérbios só tem 800. Você olha assim, nossa, 800 é muito, mas tinha 3.000 coisas para ele falar. Ele falou só 800 para nós aqui dentro de Provérbios. E essas 800 dicas que ele deu para nós aqui dentro de Provérbios, eu vou te falar um negócio, a gente não consegue usar a metade do que está aqui. Né? Tem muita coisa boa aqui para a gente tirar. Tem muita coisa boa para a gente ver aqui. Né? Então, por que essa pessoa quase caiu na desgraça, né? Diante de todos? Porque não ouviu o sábio. Não deu atenção, os ouvidos não estavam abertos para o sábio, para aquele que ensina a saber. Né? Hoje a gente tem isso aí nas igrejas, a gente tem escola bíblica dominical, a gente tem estudos como esse, né? A gente tem bastante estudo para as pessoas aprenderem, mas a sala de aula fica vazia. Né? Eu dou aula em seminários aí, que no início tem 50, 40 pessoas, termina com 10, termina com 7, termina com 5. Né? Por quê? Porque as pessoas não querem aprender, elas querem ficar do jeito que está. Elas acham que elas têm o conhecimento, que elas detêm o conhecimento. Né? E não é por aí. Né? Não é por aí. A gente tem que dar ouvido às pessoas que sabem o que estão falando, aos mestres, as pessoas que podem nos ensinar. Né? Então aproveita, se você não é da nossa igreja, mas na sua igreja tem lá um estudo, tem uma célula, tem um projeto igual a esse, tem uma escola bíblica dominical, aproveita, vai, estuda, né? Sugue deles, né? Sugue o máximo dos seus professores. Quando eu entro em sala de aula, que é uma turma nova, eu aviso para eles, gente, eu quero sair daqui magrinho, suga de mim o máximo que você puder de informação, levante a mão, tire dúvidas, seja curioso. Né? A gente só consegue alcançar a sabedoria, a gente só começa a alcançar o conhecimento se a gente perguntar. Se a gente não fizer perguntas, se a gente não perguntar, a gente não aprende. Né? Então faça isso. Suga dos seus professores, sugue do professor da escola dominical, sugue do professor lá na classe de batismo, sugue do professor na sua célula. Né? Na nossa igreja é uma igreja que olha muito para o lado do ensino. Né? E isso é interessante. Né? A gente tem que ensinar o nosso povo. O nosso povo tem que aprender, tem que terem um coração aberto para aprender. Né? Tem que ser ensináveis. Não é isso? E a gente está aqui para isso. Né? A gente não pode ficar só se enchendo, não. A gente tem que se encher e derramar para pingar nas pessoas e as pessoas aprenderem um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Né? Eu, particularmente, gosto muito de ensinar. Então, se apegue a isso, se apegue ao seu líder, ande junto com ele, né? Deixa ele ser o seu mestre, deixa ele te ensinar o caminho que você deve percorrer aí pela frente. Ok? Bom, vamos lá então, vamos continuando. A Galzinha sumiu, alguém deve estar dando os parabéns para ela pessoalmente, ela deu uma sumidinha aí, mas a gente vai continuar, tá bom? Vamos lá para o capítulo 5, verso 15. Vamos lá. 5,15 diz o seguinte: seja fiel à sua mulher e dê o seu amor somente a ela. Olha que interessante. Aqui eu estou lendo na versão normal, tá?
Agora eu vou passar para o original. O original, onde a nossa normal fala aí, seja fiel à sua mulher, o nosso original fala o seguinte: beba a água de sua própria cisterna. Beba a água de sua própria cisterna. Olha que interessante isso. Você não tem que beber na água da cisterna dos outros. Você tem a sua cisterna em casa, beba da água da sua cisterna. Não é? Não vai mexer de mexer em cisterna dos outros, não. Vai ficar com a sua cisterninha aí tranquilo, não é? Quando fala de adultério, a Bíblia fala muito da mulher, mas eu gosto de colocar para os dois lados, tanto a mulher quanto o homem, né? Isso não tem diferença, né? Da mesma forma que a mulher adultera, o homem também vai adulterar. Então, tem que vigiar nisso. Aqui a gente não pode separar essas coisas, né? Tanto um quanto o outro. Então, bebe da sua cisterninha, fica aí quietinho, fique com a sua esposa, fique com a sua mulher, fique com o seu marido, né? Não vai mexer em coisa dos outros, senão que você vai arrumar para a cabeça, você vai arrumar confusão, né? Além do que nós já lemos nos capítulos passados, se eu não me engano, no capítulo 2, que fala que isso aí leva a família toda à morte, né? Não é a morte física, a morte espiritual, que é mais complicada ainda do que a morte física, né? Então, fica quietinho, guarda aí com seu marido, com a sua esposa, fique quietinho aí com ele, ok? Vamos pular então? Vamos lá para o 19? 19 diz o seguinte: amorosa como uma corça, graciosa como uma cabra selvagem, que ela cerque você com o seu amor e que o seu encanto sempre o façam feliz. Essa é a versão normal. Na versão original, onde fala lá seus encantos, no original fala os seus seios. Olha que bacana, né? Vamos mudar isso aí? Vamos aí onde está seus encantos, vamos colocar os seus seios. Aí a gente vai ler da seguinte forma: amorosa como uma corça, graciosa como uma cabra selvagem, que ela cerque você com o seu amor e que os seus seios sempre o façam feliz. Por que que no original colocou os seus seios? Para dar ideia e dar noção de pessoa, mulher mesmo, pessoa, não é? Para você se contentar com a sua esposa que você escolheu para viver com ela até o final da sua vida, né? Afinal de contas, você foi diante do Pai, diante de Deus, né? E fez um juramento, né? Em ficar com ela até a morte, né? Salomão, quando ele coloca isso, ele fala muito de adultério dentro de Provérbios, né? Uma porque aconteceu com o próprio pai, né? Então ele, poxa, peraí, vamos ser sábios, não vamos cometer o mesmo erro não, né? Porque na Bíblia, gente, tudo que tem nela é para exemplo para nós, seja para o lado bom, seja para o lado ruim, é exemplo para mim e para você. A gente não tem como escapar do que está aqui. A Bíblia, ela nos confronta de verdade, ela nos confronta de verdade, né? E ela nos ensina muito, né? Quer aprender? Vai para a Bíblia. A Bíblia está aí para isso, para nos ensinar, não é? Tudo que a gente precisa no nosso dia a dia está na Bíblia, né? A gente não precisa ficar procurando outra coisa, né? Indo para outros lados, né? Ah, é bom ler um livro diferente? Amém, é bom ler um livro diferente, né? A Bíblia é um livro, né? A Bíblia, ela é um livro comum como os outros, se você não usar com fé, né? Se você lê a Bíblia sem fé, ela vai se tornar um livro comum como os outros. Mas agora, se você pegar a Bíblia e ler a Bíblia com fé, aí ela se torna Bíblia de verdade, né? Ela é o manual que a gente tem para a gente seguir em frente, né? Qualquer coisa que você precisar hoje, você vai na Bíblia e vai encontrar, né? No dia 31, no último dia, eu vou disponibilizar lá no nosso grupo, no WhatsApp, um PDF com alguns caminhos dentro de Provérbios para você seguir. Alguns temas principais que estão aqui dentro de Provérbios, tema, com capítulo, versículo,
para você se orientar, para facilitar para você a sua busca, né? Para te mostrar também que tudo aquilo que você precisa de sabedoria, de entendimento, você vai encontrar aqui na Bíblia. Deixa eu tirar esse livro aqui que está pesado. Você vai encontrar na Bíblia. Então, não adianta procurar em outro, né? Existem aí grandes escritores, né? Grandes escritores aí que têm grandes livros, que são livros interessantes, mas não são iguais. Você não pode se agarrar. Eu tive um professor que ele falava muito com a gente que ele tinha medo do homem de um livro só. O que ele queria dizer com isso? O homem de um livro só é um homem que não lê a Bíblia. Por quê? A Bíblia, ela não é um livro só. São vários. É uma biblioteca que você tem nas mãos, com vários livros para você, né? Então, o que acontece? Você tem que fazer, você tem que agarrar, você tem que ler, você tem que estudar, não é? Não pega a Bíblia e acha que é só um livro para você ter de cabeceira e fazer a leitura dela diária. Não, você tem que colocar fé naquilo que você está, né? Você tem que colocar fé e praticar o que tem ali para você, né? Não adianta a gente estar lendo o livro de Provérbios, falando, estudando, se você não ter fé nisso que está aqui e não praticar o que está aqui, né? Senão a Bíblia vai ser um livro comum, como outro qualquer. Vai ser um livro que vai estar aí no meio da sua biblioteca, você vai pegar e ler de vez em quando. A Bíblia não é isso. A Bíblia ela tem que ser lida com fé e prática, né? A gente não pode pegar simplesmente um Provérbios, passar aqui, lá, bacana ali hoje. Não. Você tem que ler, ter fé e praticar o que está aqui. Entender o que está aqui. Eu falo muito com meus alunos que a Bíblia ela não foi feita para ser lida apenas. Ela foi feita para ser estudada. Por quê? Você tem que entender o que tem nela. E para você entender o que tem nela, você tem de estudar. Você tem que estudar, né? Quando os escritores do Novo Testamento escreveram o Novo Testamento, eles se baseavam no Antigo Testamento. Eu falo que o Novo Testamento é uma hermenêutica e uma exegese do Antigo Testamento. Por quê? Eles estudavam, pegavam a Torá, estudavam a Torá, pegavam lá os profetas, estudavam os profetas, os juízes, os reis, estudavam, né? E colocavam aquilo em prática. Tanto é que eles colocaram para nós referências do Antigo Testamento no Novo, né? Tudo aquilo que você vai ler no Novo Testamento é reflexo do Antigo. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, as cartas paulinas e assim por diante. É reflexo do Antigo Testamento. É a hermenêutica e exegese que foram feitas por eles e eles colocaram para nós no Novo Testamento. Então não fique só de leitura de Bíblia. Leia, tem que ler, mas leia estudando, né? Escreve, pega um papel, tem uma palavrinha lá que você não conhece, anota a palavrinha, pega o dicionário, né? Vai lá no dicionário, que palavrinha que é essa? Olha, vai abrir o seu entendimento, né? Não entendeu? Todo mundo tem meu WhatsApp aí, ó. Me pergunta, eu respondo todo mundo. Eu tenho prazer em ensinar, tenho prazer em explicar. Se eu não souber na hora, eu vou te falar, irmão, olha, eu vou dar uma pesquisada e te falo o que é isso aí, não é? Mas faça isso. Nunca leia a Bíblia sem um dicionário do seu lado. A Bíblia tem muitas palavras que a gente não conhece. Você tem que saber o que significa para você interpretar corretamente, porque senão você vai começar a sair falando aí coisas que está escrito, que não é aquilo que está querendo dizer para você, né? Porque tem uma palavrinha ali que é uma palavrinha-chave dentro do texto que você não conhece, você deixou ela passar batido, né? Então leia a Bíblia sempre com o dicionário lá. Anote as palavras que você não conhece, anote as dúvidas que você tem, né? Busque alguém para te tirar essas dúvidas, né? Peça ajuda, né? Pergunte. É assim que você vai ganhar em sabedoria e conhecimento. Se você não pesquisar, se você não perguntar, você não ganha sabedoria e conhecimento, né? É perguntando, né? Eu falo isso com meus alunos, gente.
eu não tenho problema nenhum em parar a aula para ouvir a sua dúvida e tentar esclarecer para você. Porque senão ele vai sair de lá com dúvida e não vai aprender nada, não vai adiantar de nada. Né? Por isso que eu falo com vocês, tem dúvida? Anota. Né? Vai lá no grupo, olha lá meu WhatsApp pessoal, me pergunta pelo WhatsApp, ou me pergunte aqui pelo direct, eu vou te responder. Se eu não te responder na hora, daqui a pouquinho eu te respondo. Né? Mas faça isso, faça perguntas. É assim que a gente aprende, tá bom? Hoje foi bem rapidinho, o Provérbios capítulo 5 é um tema só, é um tema rápido, ele é de fácil leitura, ele é de fácil entendimento até. Eu peguei só esses 3 versículos que são chave dentro do texto para a gente dar uma mexida, não é? Mas por hoje é isso mesmo. O Provérbios capítulo 5, ele é bem curtinho, de fácil leitura, ok? O capítulo 6, ele também é um capítulo bem curtinho, né? Mas a gente vai falar de conselhos. Então é interessante amanhã você participar. Nós vamos ver os conselhos, alguns conselhos que estão aqui para nós. Tá bom? Bom, vou ficar por aqui hoje. Te agradeço. Jesus abençoe a sua vida grandemente, viu? Não pare de ler a Bíblia. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, pergunte, busque, porque se não, você não fizer isso, você não vai alcançar sabedoria e nem conhecimento dentro da palavra de Deus. Tá bom? Jesus abençoe a sua vida. Muito obrigado por você estar aqui comigo mais uma vez. Espero por você amanhã. Tá bom? Jesus abençoe a todos. Um abraço.